Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Histórias Visíveis. Nós somos da Kirin, uma agência experimental da UNERP, e eu sou a Jennifer, então vou acompanhar vocês aqui durante a conversa, né? E Eu sou a Ana e vou acompanhar a Jennifer aqui também. pra gente poder contextualizar vocês sobre os assuntos que a gente vai discutir aqui, é importante apresentar a Casa Santa Marta, né? Que é uma OSC, né? Então, uma organização da sociedade civil, e faz parte de uma iniciativa da comunidade missionária, lá de Batatais. É um lugar de acolhimento de pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto e oferece moradia temporária, alimentação, higiene e acompanhamento psicossocial para quem quer um novo começo. Aqui, no podcast Histórias Visíveis, buscamos dar voz às pessoas que conseguiram recomeçar e mostrar que cada um tem uma história única e merece ser ouvida. Então, para isso, no episódio de hoje, a gente trouxe 2 convidados. A Eva, se apresenta pra gente, por favor. Bom dia, meu nome é Eva, eu sou assistente social de formação, pós-graduada em projetos com famílias, estou coordenadora da Casa Santa Marta, que é essa casa de acolhimento temporário, pessoas em situação de rua. Essa casa é da Comunidade Missionária Divina Misericórdia e nós estamos nesse trabalho há quase um ano. A Casa Santa Marta, porém ele tem 4 anos em Ribeirão. Ok. E o Marcos, que vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente, pode se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Marcos, tenho 45 anos e obrigado pelo convite. Eu passei pelo abrigo em Santa Marta, antes estava em situação de rua. Eu sou da cidade de Mojimirim, né, era casado, tenho 2 filhos e tal, porém acabei indo para o mundo das drogas e acabei tendo uma vida dos 20 até os 44 anos, né, que eu falo, nas drogas, na bagunça, sabe, situação de rua. Era casado 12 anos, me separei devido às drogas, minha esposa separou de mim. Não valorizei, né? Não sei se está certo, gente. Não valorizei o meu casamento naquela época. Eu comecei a desandar mais nas drogas. E de lá para cá foi só morar na rua, bagunça, sabe? Vida errada. Até vim para cá, para Ribeirão Preto. E o abrigo Santa Marta me acolheu, né? Uhum. Me ajudou, foi de extrema importância para mim. Porque eu estava cansado de viver na situação de rua, sofrimento e tal. Por mais que eu queria mudar, sozinho eu não conseguia. Então precisei reconhecer que eu precisava de ajuda e busquei ajuda, né? E o pessoal me encaminhou no abrigo Santa Marta e lá fui bem acolhido pelo pessoal, né? Pelo assistência social, o pessoal lá, que nem cheguei sem roupa, me deram lugar para dormir, me deram conforto, tudo lá, né? Alimento e palavras de motivação também. Sim, me apoiaram e me motivaram bastante. Sim, a gente trouxe o Marcos aqui hoje justamente para mostrar como é essa vivência na pele, né? Porque a gente tem muito o estereótipo do que é e viver nessa situação, né? Mas realmente conhecer uma história, conversar sobre ela, já é outro aspecto importante. A gente gostaria de mostrar como seria isso. Sim. Você já contou um pouco, mas a gente queria entender como era a sua vida antes de chegar a Santa Marta. Cheguei a Santa Marta, certo. Posso começar lá de trás, né? Pode fica à sim. Eu era vontade. casado, levava uma vida normal. Fiquei 12 anos com a minha ex-esposa, tive 2 filhos com ela. Porém, no casamento meu eu já tava usando drogas, sabe? Só que eu não contava pra ninguém, era só eu. Eu achava que só eu sabia que eu usava. Porém, o tempo foi passando e ela foi desconfiando e tal. Só que ela foi lutando por mim, né? Pra ver se eu melhorava e eu não valorizei isso. Devido a essa situação, ela acabou se separando de mim. Ela queria ter um esposo que valorizasse ela e eu não fui esse esposo. Eu reconheço e falo isso, né? Não tenho vergonha, sabe? Porque eu tô aprendendo. E hoje, de lá pra cá, eu vim levando uma vida totalmente errada, nos vícios, né? Aprontando muito. E não parava em trabalho, pegava o dinheiro, gastava tudo com drogas. E aí, durante esse tempo todo, esse processo de lá pra cá, que foi dos 20 até agora, os 20, eu tô com 40. Se eu fazer 45, dos 20, eu falo que é dos 20 até os 44 anos, sabe? Pra mim, que eu caí em si mesmo, que eu tinha que mudar, que eu precisava de ajuda. E então, aí eu tava em Mojimirim, de Mojimirim vim pra cá, né? Morando na rua, em situação de rua, consegui vir pra cá e tal. E aqui, fiquei na rua uns dias e tal. Arrumei serviço, continuei na mesma vida, a vida errada. Mas aí eu reconheci que eu precisava de ajuda mesmo, sabe? Uhum. E fui procurar o pessoal da assistência social, me encaminharam lá no abrigo. E aí, daí pra frente, o pessoal me acolheu e eu comecei a cair em si, sabe? Querer uma vida nova, buscar ser uma nova pessoa. Não queria mais viver naquele círculo vicioso de vício, de ficar na rua, sabe? Pedindo as coisas. Então eu queria ter uma vida nova, porque eu sabia que eu conseguiria, mas sozinho não. Então decidi buscar uma ajuda. E de lá pra cá eu tô 2 anos aqui, em Ribeirão Preto. Passei por lutas, tudo, até chegar no abrigo de Santa Marta, que nem eu falei. Eles me acolheram, me ajudaram bastante, me apoiaram muito, né? E foi onde eu fui pra clínica.
comunidade Viver, da Clínica Viver, perdão. E lá eu abri meus olhos também, o pessoal lá abriu meus olhos, me ajudaram bastante, né? E eu tô seguindo a minha vida, graças a Deus, tô liberta, né? A gente me apoiando também na fé em Deus, né? Que é uma coisa que a gente tem que se apoiar primeiro, antes de tudo. E tá dando tudo certo pra mim, sabe? Mas a minha vida antes era totalmente errada. Eu via bastante das pessoas que não tinha jeito pra mim, que eu não conseguia, e isso me desmotivava mais ainda. E eu não tinha força pra andar, olhar pra cima, ir atrás de emprego, essas coisas. Só queria usar droga. Até então, né, o pessoal da Santa Marta me ajudaram bastante. Essa é uma questão bastante prejudicial para a pessoa nessa situação dos vícios. Porque ela perde a credibilidade pelos próprios erros, né? As famílias já tentaram, né? Não conseguiu. Aí ela vai perdendo esses vínculos, rompe esses vínculos familiares, até de amizade, né? Aí o ciclo de amizade passa a ser os mesmos que fabricam essa situação. E eles mesmos vão perdendo essa credibilidade, eles chegam não acreditando mais neles, que eles vão conseguir. Às vezes eles até sentem, se eu tiver um apoio, eu vou conseguir. Mas onde que eu vou encontrar esse apoio? Às vezes eles não sabem onde buscar esse apoio. E essa desconexão deles com eles próprios é muito, assim, é dolor pra gente quando eles chegam, né? Porque eles chegam desacreditados deles mesmos, do potencial que eles ainda têm, da vida que eles ainda têm para viver. Né, a gente incentiva muito a superação de rua com as assembleias, né? A gente faz reflexão quase toda semana a respeito de temas muito relevantes para a vida, para que eles vão deixando o hábito de só viver nas ruas, que eles possam entender que, embora seja uma casa comunitária, a gente convive com 50 pessoas, não é fácil, né, para eles. Mas todos os dias a gente fala com eles a respeito disso, que é temporário, que a gente quer que seja temporário. A gente luta com eles para que seja temporário, para que eles dê sequência na vida. Eles têm capacidade, tem pessoas incríveis lá nas casas de passagem. Não estou falando da Santa Marta apenas, né? A comunidade missionária, ela tem 4 casas aqui em Ribeirão, as casas de passagem. Tem pessoas incríveis que em algum momento da vida se perdeu por alguma coisa, se desconectou, mas que, de alguma forma, elas precisam de apoio para voltar a se encontrar, como o caso do Marcos e tantos outros Marcos que a gente tem, e que a gente achou muito importante esse projeto de vocês, que a gente abraçou e vocês nos abraçaram, para contar essas histórias, porque a gente está acostumado que a sociedade só fala que a casa de passagem só tem pessoas que não querem, que são viciados em droga. Realmente são. É sobre isso que eu gostaria de comentar. Realmente, tem um senso comum Sim. das pessoas não entenderem que o vício em drogas é uma questão de saúde também, Sim. né? Que a pessoa, como ele disse, sozinha a pessoa não consegue. Ela precisa de apoio, ela precisa de suporte, alguém estando ali por ela para conseguir ajudar e, de fato, conseguir voltar para a sociedade. Então, é um processo também das pessoas entenderem essa questão como uma questão de saúde. Sim. A gente trabalha muito essa questão. Até mesmo dentro da própria política da assistência, a gente discute muito essa questão. É uma questão de saúde, é social, mas é uma questão de saúde. No início, quando eles começam, às vezes começa até de bobeira, mas depois as consequências da vida vai acontecendo e às vezes se sentem mais fragilizados e entra para essa vida e não consegue. Porque aí o público, os amigos e a vida e o que ela vai começar a presenciar dali para frente é só esse mesmo círculo. Então se torna vicioso esse círculo. E mesmo quando elas chegam na casa, é complicado para que eles entendam que lá é a casa deles, é temporária, mas é uma casa deles. Nós somos pessoas que estamos lá para acolher, para abraçar, nós estamos lá por eles. Nós não estamos realizando um trabalho porque a gente só tem uma formação e recebe por isso. Nós estamos 100% para eles, para incentivá-los, para ajudá-los, para abraçar, para pegar na mão. É lógico que a gente não consegue 100% não, a gente luta todos os dias junto com eles para que a maior parte deles consiga. Não é fácil, né? Mas a gente tá junto aí, né, na luta.
Agora uma perguntinha pra Eva. Você lembra como foi a passagem do Marcos lá pela Casa Santa Marta? Alguma coisa que você lembra de se ele é uma pessoa proativa? Como que foi isso pra você? Você lembra? O Marcos, ele é bastante proativo, assim. Quando ele já chegou, ele já tinha passado por todas as sortes de judiações, assim, que ele encontrou. Então, ele já estava consciente que ele não queria mais aquela vida. Porque muitos chegam ali na casa e ainda não entendeu o que eles querem. Então, acostumou tanto naquela vida de rua, de sofrimento, que tornou-se habitual. Então, às vezes, eles nem sabem o que é que eles querem, né? A gente trabalha esse despertar. O que eu quero realmente? Eu quero isso, eu quero mais. Até que ponto eu estou disposta a pagar? Né? Que é um sofrimento. Quando você toma uma decisão, tudo que você vai fazer, você tem um preço para pagar, né? Você paga um preço bem alto para sair também, né? Mas ele chegou, ele já estava mais organizado nesse sentido. Ele já sabia o que ele queria. Ele vai deixar umas fotos depois para vocês postarem, a situação que ele chegou na Casa Santa Marta. Muito magro, né? A questão é própria do espaço mesmo, de vivência deles, né? Desnutrição, bastante abalado emocionalmente. É normal. Todos eles chegam dessa forma. Mas ele já chegou com o espírito de eu não quero mais. Então foi mais tranquilo, né, para trabalhar com ele. Porque ele já chegou sabendo que ele não queria e que ele precisava de apoio e que esse apoio ele ia ter lá na casa. Que a gente, quando eles passam o portão, a gente fala: o que vocês fizeram do portão para fora não é da nossa conta. A gente não pergunta nada. Ai, o que você fez? A gente não usa esse discurso com eles. O interessante para nós é o que vai acontecer do portão para dentro. Do portão para fora, o problema foi deles. Do portão para dentro, o problema é nosso também. Então, nós estamos juntos para resolver essas questões. Então, falando do Marco, ele já chegou sabendo que ele não queria, que era a última chance que ele ia ter. Ele já estava, vou falar no sentido da saúde dele, ele já estava debilitado, né? Então, quando chega na casa, a preocupação que a gente tem no primeiro atendimento, chegou hoje na casa, amanhã já é atendido pela equipe, e aí já vamos ver as demandas. De saúde é a primeira. Aí vem a documentação e o que ele precisa, consegue vínculo, a gente consegue ligar para a família, ele permite que a gente faça isso. A gente não faz nada que o acolhido não queira. É tudo construído junto com eles. Aí o Marcos já tinha procurado pelo serviço, porque o serviço de acolhimento em clínica, ele é público. Qualquer pessoa pode procurar pelo serviço. Pode ir lá, falar que quer uma internação, vai ser atendido, vai pegar documentação, vai fazer os exames, é tudo gratuito. E vai aguardar a vaga. Então a população às vezes não sabe, muitas mães ligam desesperadas. Como é que faz para ir para a clínica, gente? É público. É só procurar pelo endereço, eu vou deixar o endereço depois, que é um local onde as pessoas podem procurar pela ajuda. O Marcos já tinha ido lá, pessoalmente. Já tinha conversado com o pessoal, falou: olha, eu preciso de uma internação. Meu último recurso vai ser esse. Eu já estou quase 20 anos, eu não tenho mais o que fazer. Eu não quero mais, eu não vou conseguir viver mais dessa forma. Aí lá mesmo, eles já orientaram ele. Olha, existem as casas de passagem, né, que é onde as pessoas podem ir. Tem o Centro Pop. O Centro Pop é um serviço do município, onde eles podem ir, eles fazem as refeições, tomam banho, se alimentam. E ali eles aguardam vaga para ir para as instituições onde tem. Todo dia tem vaga. É realmente um processo, né? É um processo. Então, leva tempo até a pessoa cair a ficha, né? De que realmente é a última oportunidade e que ela tá ali como uma esperança, né? Aí vem essa oportunidade, né? Surge nisso. E ainda relacionado a isso, a gente ia perguntar alguma coisa, né? Eu ia perguntar qual foi o processo que você passou para conseguir um emprego, para se estabelecer nessa nova vida. Quais foram as dificuldades? O processo que eu passei, primeiro foi me libertar primeiro, né, ficar bem. Eu falo me libertar sim, mas a gente sempre continua o tratamento, né, quando tá, no caso meu, que eu já tô fora da clínica, tô morando, no caso, assim, a gente põe na mente que a gente continua o tratamento. A gente nunca ficou bom, sabe, ficou curado. Eu falo curado, assim,
só por falar, mas a gente nunca ficou procurado. A gente tem que, todo dia, procurar a melhora nossa, sabe? E trazer tudo que a gente pegou no abrigo, na clínica, trazer pra vida da gente, né? E foi importante passar pelos processos. Por exemplo, tive que ser, me curar primeiro por dentro, primeiro processo, ficar bem por dentro. Senão não tem como, sabe? Eu ir procurar emprego e tá mal por dentro. Acontece com muita gente isso, né? Tanto que não permanece no serviço, fica mal. Então, primeiro eu tive que cuidar de mim por dentro, passar pelo processo de me curar por dentro, ficar bem, depois ver o que eu podia fazer, né? O próximo processo era ir acertar alguns documentos meus, tudo, né? Ver que eu estava bem para ir e o processo de ir atrás de emprego, né? A gente ter a certeza, porque a gente passa a ter uma certeza depois que a gente tá lá dentro, do Santa Marta, né? Ou tá numa clínica, a gente sai de lá já confiante, né? Então a gente tá bem quando sai de lá, sai bem para procurar um emprego, para ter uma nova vida e tal, porém, continua o tratamento, sabe? Uhum. E foi importante esse processo de ser curado, de ouvir, como fala, conselhos que pessoas falavam para mim, os monitores, o pessoal lá, que tinha erros dentro de mim, que precisava ser mudado, para mim procurar um novo emprego, sabe? Muitas das vezes eu falava palavrão, um exemplo assim, falava palavrão, quando eu cheguei no abrigo de Santa Marta eu já não falava, mas lá fora eu falava bastante, então foi algo que eu vi dentro, até de Santa Marta mesmo, das clínicas, que era um processo, esse processo eu tinha que mudar, sabe, tinha que passar, deixar de falar palavrão e tal, e o processo de ser curado, de ser liberto, o processo de ter confiança, né, é isso, não sei se... Tá, sim, responde. Tá tudo bem. Teve alguma pessoa que marcou a sua trajetória? Porque quando você para pra pensar, você teve relação com várias pessoas, né? Antes de chegar lá, dentro da Casa de Santa Marta, e depois agora quando você tá trabalhando. Daí pensando nesse aspecto, teve alguma pessoa que te marcou? Teve, quando eu vim pra cá, 2 anos atrás, arrumei um serviço, né, um bico. E aos meus patrão hoje, que hoje eu tô empregado com eles, né, o Flávio e a Hélia. Eles são meus patrão hoje, dono de uma funilaria de carros. E eles, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá, eu tava no uso de drogas ainda, não tava internado e tal. E fui trabalhando lá, eles me ajudaram, sabe? Me ajudaram com um lugar pra morar. Depois que eu saí da Rússia, que eu consegui esse bico. Pagaram lugar, me arrumaram lugar pra morar. Me deram apoio de alimentos sempre pra me começar. Porém, eu tava mentindo pra eles. Tinha uns comportamentos meio errados, sabe? Mentia. Eles perguntavam se eu usava droga, eu falava que não, sabe? Então isso, eu achava que eu tava me fazendo bem, mas não tava me enganando a mim mesmo. Então eu tenho eles, porque eles mesmo sabendo que eu usava droga, eles me apoiaram lá dentro, me ajudaram, me davam conselhos, né? E eu sempre negando que eu não usava, que eu não, sabe? Querendo dar uma de certinho, mas tava errado. Mas eu via que eles me ajudaram, eu consegui perceber neles. E até hoje eles me ajudaram, estão comigo, né? Antes de vir pra cá, falei pra eles que vinham pra cá e tal, estão cientes. E hoje são eles, sabe? O Flávio e a Hélia. Eles hoje estão me apoiando mais ainda, mais do que antes, graças a Deus. Hoje eu tenho eles como da família minha, sabe? Como Sim. Santa Marta, como a clínica. Hoje são tudo minha família hoje. Minha família hoje é grande. Mas é o pessoal do meu trabalho que são essas pessoas, sabe? Que me apoiaram bastante. E é bem a prática daquilo que a gente conversou, né? Sobre ter alguém que motive você também querer. Que são um movimento que acontece sozinho, né? Sim. Tem alguém sempre ali, né? É legal ver na prática também isso acontece. Isso é muito legal, muito bom. A gente tem, pegando esse gancho, a gente trabalha bastante essa questão da empregabilidade com eles, porque é uma questão, além de ser uma questão social, é uma questão até do próprio mover da vida deles, porque eles muitas vezes não estudaram, não tem nível médio. Então, quando você vai, vamos fazer um curso profissionalizante, lá na casa tem 50 pessoas, mas 30 não tem nível médio para fazer um curso profissionalizante. Então a gente trabalha muito essa empregabilidade, pede apoio das empresas. Graças a Deus nós temos bastante empresas apoiadoras que entendem qual é o perfil do nosso público, por exemplo, a importância do patrão dele hoje, né, na vida dele. Se ele não tivesse tido esse apoio, ele conheceu há 2 anos atrás, foi para a rua de novo. Quando ele melhorou, ele procurou, eles abriram a porta de novo para ele, entendeu? Entendeu que ele está na busca novamente, que agora, né, não vai acontecer mais. Se Deus quiser, isso já está superado. Mas então, às vezes, esse público tem muita dificuldade para trabalhar, porque há as recaídas. E precisa que eles encontrem o apoio. Nós temos muitas empresas apoiadoras. Nós temos um supermercado, por exemplo, ali, que sempre dá oportunidade para os meninos que estão acolhidos na casa. E tem alguns que estão trabalhando, e eles sabem.
Porque alguns meninos, alguns acolhidos da casa têm vergonha. Por exemplo, lembra que a gente tinha uma gravação com o menino? Dona Eva, eu tenho vergonha. Lá no meu trabalho, eles não podem saber que eu estou numa casa de passagem. Eles vão me mandar embora. Então, é tanto preconceito em relação a essa população que eles mesmos têm a dificuldade, eles não acreditam que ele vai trabalhar. Ele teve a oportunidade, já conhecia o patrão, né? Voltou lá. Hoje ele está já organizado, já dando aí seus passos para a sua vida independente. Mas a gente precisa de apoio. Esse é um público que precisa ter um outro olhar. A gente quer que eles entrem numa empresa, vai trabalhar, nós temos que entender as condições, até que eles consigam realmente superar tudo isso. Mas se a gente não der oportunidade, não vai conseguir superar. Não vai conseguir superar, né? Eles precisam de oportunidade. Um detalhe interessante que eu comentei, antes de eu conhecer meu patrão, né? Tava na vida errada, no uso do vício. E como a dona Eva falou que eu saí, acabei, né? Saindo, caindo das drogas de novo. Eu acabei saindo de lá. Na época que eu saí, eu não avisei ninguém. Sumi, como se sumi, sabe? E foi a época que eu fui procurar ajuda. Não falei pra ninguém, porque a gente tava muito pra baixo. Eu tava muito pra baixo e tal. Então eu não queria incomodar meus patrões nessa parte, né? Que eu tava vendo. Então eu falei, eu vou procurar ajuda, né? Não vou comentar pra ninguém. Fui parar no abrigo, Santa Marta e tal. E eles não sabiam onde eu tava. Notícia minha, sumi, simplesmente sumi. E eu tava lá na clínica, já na Viver da Santa Marta, me encaminharam pra Viver. Da Viver lá, eu tava lá, acho que foi com 20 dias, com quase 3 meses, os meus patrões me procuraram, ficaram sabendo que eu tava lá. E eles foram lá me visitar, sabe? Que eu não tenho família, assim. Aí hoje eu tenho eles como da família mesmo. Foi muito importante a visita deles pra mim. E me motivaram mais ainda a continuar vivendo, ter uma vida nova também, né? Então é isso. Eles foram lá me visitar, muito legal. Conta pra gente um pouquinho de como foi sua rotina na Viver, pra gente entender melhor. Claro. A primeira vez que a gente chega, eu tava conversando com a dona Eva antes, ou no abrigo, na clínica, a gente sempre chega pra baixo, né? Poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? A gente pensa. E porque a gente chega desmotivado, sabe? Desanimado mesmo, sem expectativa de vida nenhuma. Mas quando a gente chega lá e olha assim, quando a gente tá na rua e chega lá, na Santa Marta, na Viver, a gente olha, para e pensa, poxa, eu não tenho um lugar pra dormir, né? Um lugar pra comer, aqui eu vou ficar bem, eles vão cuidar de mim. E a gente chega, o primeiro dia, já tem uns internos lá, os pessoal mais velhos sempre vem receber a gente, né? Os monitores, cumprimenta, abraça, é onde a gente já começa a ter um ânimo a mais. Um acolhimento, isso, né? Muito legal, calor, muito bom. E a gente chega, desce pro escritório com as coisas, aí eles vão ver o que tem dentro das bolsas e tal, faz as fichas da gente, o cadastro, e pega o nome, tudo, aí eles falam as regras que tem. As regras lá eles passam tudo pra gente, como que vai ser o dia a dia, todos os dias, durante o tempo que a gente vai ficar lá. E os primeiros processos que passa lá, eles levam a gente no quarto, apresentam os irmãos que vai ficar no quarto com a gente. Normalmente é em 4 pessoas, né, beliches e tal. É grande, a Viver é uma das melhores clínicas que tem também, que eu fiquei sabendo. E eles recebem a gente no escritório, faz o cadastro, aí lá leva pra apresentar a gente, sabe? O quarto, a cozinha, tudo. Aí depois eles dão uma folha com as regras, que a gente tem que cumprir, né? A gente tem que cumprir. Não é obrigado, mas também se a gente, assim, por exemplo, a gente não pode fazer do nosso jeito, porque senão não tem como, né? Se não cumprir. Lá a gente aprende a cumprir regras que a gente não cumpria na rua, e é pra nossa melhora mesmo, sabe? Tarefas, tem aí, por exemplo, chega, almoça, depende do horário que chegar, se chegar de manhã é café, depois tem almoço, a janta. No caso meu, eu cheguei de manhã, tomei café, almoço, me deram a folha, aí eu li, né, tem as regras que não pode, que a gente tem que limpar o quarto, a equipe, todo mundo que tá no quarto, tem que ser unido, manter tudo limpo, nada sujo, sabe? Roupa guardada, dobradinho, tudo certinho. Banheiro lavado também, todos os dias a gente limpa. Você já foi sabendo, né? Lá na Santa Marta é a mesma coisa. Eu cheguei lá na Santa Marta. A gente ensina até a arrumar a cama. Isso. Aí a gente vai preparado, sabe? Já ia focado, né? Então aí a gente chega lá e já não, é isso que eu quero pra mim, né? Pra mim aprender, né? Ter um comportamento certo. Então a gente chega, acorda de manhã, dobra a cama, vai no banheiro, faz a higiene pessoal. De manhã, aí tem o NA, que é do Narcóticos Anônimos lá. Tem bastante coisa, sabe? Atividades. Narcóticos Anônimos, 1 hora. Em seguida tem o espiritual da palavra, sabe, de Deus. Depois cada um compartilha, é muito legal. Depois tem a terapia. A terapia é o quê? É a gente pegar o rastelo, enxada,
e cuidar da horta, e cuidar da clínica, sabe? O pessoal mesmo cuida da clínica. É varrer, lavar, arrumar algo que tá precisando ser arrumado lá. É muito bom que isso aconteça, né? Porque você passa a se habituar com a rotina comum, né? Isso. Então você não volta sozinho com autonomia. Tem um apoio aí, né? É muito interessante saber que isso acontece desse jeito. Acontece. Saber que todo dia tem que arrumar a cama, Sim. e tem que arrumar o banheiro e afins. Aí Tem que fazer higiene, porque quando Higiene. eles chegam, é difícil, a maioria, a gente tem bastante problema, que eles têm dificuldade com a higiene deles. Uhum. Eles se adaptaram tanto à rua, à falta do banho, a dormir de qualquer jeito, que eles, quando eles chegam, a gente compreende todos esses passos. É difícil para eles entenderem a rotina da higiene, que é uma coisa tão simples para a gente, automático. Você levanta, você já vai para o banheiro, né? E para eles, devagar, para eles começarem a rotina. Ele comentou também sobre regras que tem lá, né? Que ele vai sobre esse processo, mas quais são as regras lá na Casa Santa Marta? Eu sei Então, que tem a questão do horário, sim, temos. Quando chega, a gente tem um regimento interno, né? Para que eles possam começar a entender o que é uma casa de passagem, né? Porque eles não estão mais na rua, eles estão em uma casa. Então, ali eles vão precisar tratá-la como a casa, né? Que é cuidar, né? Cuidar da casa, dos pertences deles. Então, chegam, como ele contou que chega, vem no escritório lá, a mesma coisa. Chegou o educador do dia, se for durante o dia, vai sentar com ele, vai conversar, vai preencher a ficha de acolhimento e vai passar para ele as regras da casa. Olha, aqui assim, funciona assim, nós temos o horário para entrar, eles são livres, eles entram e saem, são livres, porém tem um horário para entrar, último à tarde, que é 6 horas, a gente sempre espera. Se trabalhar, estiver fazendo algum bico, fazendo alguma coisa, eles trazem uma declaração, pode ser até a punho da pessoa, do empregador, que a gente não vai exigir um papel timbrado e tudo. Só para que eles entrem depois do horário, comprovando que eles estão trabalhando, não tem problema. Mas se a gente, ali, na casa de passagem, é o primeiro momento deles com as regras, né? Porque eles já deixaram as regras da casa, lá no passado, que tinha também. A sociedade, a gente vive determinante, né? Com as regras do nosso dia a dia. Nós precisamos disso para viver. Então, lá eles começam, igual um bebê, do início. Aprender a fazer higiene, a cuidar do banheiro deles, a cuidar da roupa. Nós temos uma máquina de lavar, nós temos o tanque, mas a educadora acompanha, que eles não sabem, que coloca as roupas tudo junto lá, roupa preta com roupa branca. Então, começa ali, essa parte que eles começam a entender da vida deles. Eu acho que desde o início é muito importante, porque eles vão superando a situação antiga que eles tinham, que era de qualquer jeito, deita de qualquer jeito, toma banho, se hoje pode, amanhã não pode, não. Aí eles começam a entender, e acho que é muito importante essa questão. Aí, já que a gente tá falando em rotina, conta pra gente como é a sua rotina hoje e quais são seus planos pro futuro. A minha rotina hoje, eu saí da clínica, né, tive alta, graças a Deus, porque a gente, conforme a gente vai tendo bom comportamento também, né, na clínica, eles vão enviando a gente para casa 2, que é onde a gente pode sair para procurar emprego, ir para a igreja, ir para os familiares, voltar, sabe, ter uma nova vida. E hoje eu saí da clínica, tô na casa 2, a gente tem 3 meses para ficar lá, para reorganizar a vida. Quando eu cheguei no primeiro dia, já fui trabalhar, acho que foi na primeira ou segunda semana, eu já entrei em contato com o meu patrão e fui trabalhar lá. Então hoje eu tô indo trabalhar lá, eu acordo de manhã, tô na casa 2, acordo de manhã. Antes de sair pro trabalho, eu vou ler a palavra, né, que a gente aprende, ler a Bíblia e tal. A gente aprende a se aproximar de Deus. É o que tá me ajudando bastante também. E aí tomo café, eu vou pro trabalho, a gente, quando vai sair, que tá na casa 2, tem um grupo que é da casa, que é o pastor Dudu, que é o responsável, né? Então ele fez um grupo e a gente, quando vai sair para qualquer lugar, a gente tem que mandar no grupo: ó, tô indo pro trabalho, bom dia a todos, tô indo pro trabalho. A gente vai trabalhar o dia inteiro, quando volta, chegou na frente do portão, ó, boa tarde, boa noite, tô chegando no trabalho. Até às 8 horas a gente não pode passar das 8 lá, sabe, da casa. Tem um horário, tem tudo também, a faxina. Então eu vou trabalhar de manhã, chego à tarde, aviso no grupo, entro, vou tomar banho. Aí tem as regras dentro da casa. No caso, de segunda e quinta tem a faxina da casa, todo mundo pega. Tem um setor, um quarto, banheiro, alguma coisa, cozinha. Cada um tem um setor, vai limpar de segunda e quinta. De terça tem a célula, né, que é a parte espiritual. Lá na casa mesmo, que vem o pessoal mais antigo da clínica, responsável.
que tá à frente e faz a célula pessoal. E entre quarta-feira tem o acompanhamento do psicólogo, o Rafa, que fica lá na casa também. À noite, sério, tá lá todo dia. Aí ele atende a gente, né, todo dia lá, cada um. Não passa um sem ser atendido lá. Ele acompanha, pergunta como que a gente tá, né. E depois a gente janta, 9 horas é a janta. 9 horas é a janta. Terminou a janta, tem o pessoal que lava a louça, cada um lava a louça, tem as regrinhas. Quem cozinha não lava a louça, o pessoal tem 3 cozinhas, o resto lava a louça, limpa a cozinha, né? Organiza. Acabou isso aí, cada um vai pro seu cantinho. Dormir, ou conversar, ou assistir TV, sabe? Ou ler a Bíblia, cada um tem o seu momento depois da janta. E é isso. Aí de domingo, de sexta-feira tem como chama, o evento lá na igreja, que é onde levam as famílias dos internos, sabe? Que estão internados, que estão na casa 2. Aí eles vão lá para ouvir os psicólogos, os pastores e tal. E domingo a gente vai na igreja. Essa é a minha rotina hoje, sabe? Aí no final de semana eu trabalho de segunda a sábado até meio-dia, depois chego, vou lavar roupa, fazer minhas atividades e dar uma volta, passear. Mas é mais de casa pro trabalho, pra igreja, dar uma volta no centro com os amigos, graças a Deus hoje. Antes, minha vida era só droga. Trabalhar, saía pra buscar droga, ia aprontar muito, sabe? Hoje é totalmente diferente, graças a Deus. Falar de uma palavra de motivação pra alguém, hoje a gente passa, assim, tô andando com os amigos, a gente vê alguém na situação de rua, e eu me vejo assim, que hoje eu posso chegar em alguém que tá na rua e posso chegar e falar, né? Que a gente pode mudar, né? Se buscar ajuda e tal, a gente caminha, ó, tem a casa de acolhimento, tem a casa de ter um abrigo, né? Mas vai que você consegue mudar também. A gente tava nessa situação, a pessoa chega até a chorar, sabe? Abraça a gente, e é muito legal, essa é a minha rotina hoje. E quais são os seus sonhos pro futuro? Meus sonhos hoje, eu perdi minha família, assim, que eu falo, devido às drogas, né? Ela já casou, tem sua família. Eu tenho 2 filhos que um já deve ter 20 anos, que eu não lembro. Quando eu vi eles pela última vez, um tava com 15, o outro tava com 5 anos. Devido à situação, aí eu não consegui ver eles, fui impedido de ver eles e tal. Isso. Mas aí meus planos hoje é o quê? Seguir a minha vida, ter uma nova vida, né? Um novo homem e tal, uma vida diferente, uma vida saudável, uma vida em Deus, né? E apoiar, tá ajudando, procurar tá ajudando o Abrigo Santa Marta, apoiando. A clínica que eu tô, que nem hoje a gente tá sempre ajudando lá, que eu tô morando lá, a gente ajuda, sabe? Não obrigado, mas porque a gente de coração, sabe? Porque a gente sabe como que foi bom pra gente. A gente quer passar para outras pessoas, então a gente tá sempre ajudando, tá indo visitar pessoas também. E hoje meus planos é o quê? É seguir em frente, trabalhar, continuar trabalhando, continuar indo pra igreja, ajudar pessoas, sabe, do abrigo, da clínica, ter uma nova família, né, que Deus vai me dar. Mas isso é tudo no tempo certo. É isso. Tá na minha casa morando e seguir a vida. Aproveitando o gancho dele da moradia, né, como ele tá falando, é uma questão que a gente assim, tem bastante preocupação, né, dentro da assistência social, dentro do trabalho e dentro das políticas públicas mesmo existentes, a questão da moradia. Porque você veja bem, nós temos várias histórias que a gente não vai poder contar, mas a gente vai começar a postar nas redes sociais, de pessoas igual o Marcos, já conseguiu, já está bem, mas ele não tem para onde ir, uma casa dele, para ele, por exemplo. Hoje, para você alugar uma casa, você precisa de fiador, você precisa de calção, você precisa ter móveis, você precisa... Não é igual na Europa, que você aluga você muda, né, constantemente, é tudo muito próximo aos países. Então, você vai de um lugar para o outro, você leva só no seu carro sua roupa, suas coisas pessoais. Porque você aluga apartamento, aluga casa, já todo mobiliadinho, com máquina, tudo. Tô falando porque vivi uma experiência assim. Então, aqui é muito mais difícil, não é? Você tem que ter seus eletrodomésticos. Então, pensa, a pessoa está se reerguendo, recomeçando a vida agora, né? O Marcos tem 3 meses que ele está se reorganizando. Quando terminar o prazo dele lá na clínica, lógico que eles não vão falar para ele, você tem que ir embora, né? Deve ter lá um outro segmento que eu não conheço, eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas eu vou procurar saber. Mas assim, ele precisa da casa dele, porque o que ele ganha tá ótimo lá para ele tem uma profissão de funileiro ganha razoavelmente bem, o patrão dele é justo com ele. Mas se não fosse o Marcos, fosse uma outra pessoa, que nós temos lá vários, que não tem ensino superior, que mesmo nós, né, com pós-graduação e tudo, o salário da gente
Se eu fosse sozinha, eu não poderia morar onde eu moro e ter as coisas que eu tenho, né? Eu tenho meu marido que me proporciona isso. Mas vamos pensar na pessoa que está em situação de rua, que está saindo da situação de rua. Ela não tem para onde ela ir dela, né? Nós não temos um programa estruturado, voltado para esse público específico, principalmente aqui na nossa cidade, se tiver eu não conheço, me perdoem. Porque essa minha maior preocupação, minha angústia, uma das nossas angústias, né, que não é só minha, de todos os coordenadores, é eles terem para onde ir durante essa finalização desse processo. Porque se o patrão dele ajuda ele, mas a pessoa não tem ajuda, para onde que ela vai? O salário que ela ganha vai ser suficiente para ela pagar um aluguel, para ela comprar os bens que ela precisa ter e manter aquilo? Aí nós temos alguns casos que voltou tudo a estaca zero, porque passou pelo processo, foram tratados, recuperados, né? É assim, a vida, é o que o Marcos falou, a vida toda ele vai estar em tratamento, igual o fumante, o que bebe, o que usa droga, todos esses psicoativos, é a mesma coisa, eternamente o tratamento, é um dia de cada vez, para não voltar. Só que o que faz esse um dia de cada vez, às vezes, não dá certo? Porque daqui a 6 meses, 7 meses, ele pode não ter onde morar, que é muito comum. Nós temos lá várias pessoas que conseguiram, que estavam bem, que já tinha até constituído família. Perde o emprego, não tem casa, volta para a rua de novo. Então é uma preocupação, assim, eu não sei como a gente a gente está levando, né, essas angústias aí para debates, né, nos pontos de encontros dos coordenadores e da rede da proteção social, que é essa importância deles terem ou moradia, ou um aluguel social por um tempo, até que saia casas populares. Eu não sei como é que faria, eu não entendo muito nessa perspectiva, mas o que eu entendo é que há uma necessidade urgente de existir uma política pública voltada para esse acompanhamento da pessoa em situação de rua, que já deixou, né, a situação de rua e que está procurando a sua reinserção, ter uma casa para ela, que seja uma casa pequena, né, ou de um quarto, mas que ela possa pagar aquele valor e ser dela. A partir dali, ela fala, esse é meu cantinho, vou arrumar da minha cara e daqui para frente eu vou construir a minha vida. Porque a falta de não ter a moradia, vamos falar assim, uns 30% acaba voltando para a situação de rua novamente. No nosso próximo episódio, a gente vai abordar um pouco mais sobre políticas públicas. A gente espera que a gente consiga engrandecer o debate para que essas políticas sejam aprimoradas, melhoradas e que a gente consiga realizar algumas melhores. É muito importante. Então a gente agradece a presença de vocês. Foi um Muito prazer obrigada. ter vocês Nós aqui. que agradecemos imensamente a oportunidade. A gente agradece você que ouviu até aqui também. E se você tiver interesse em ajudar a Casa Santa Marta, temos algumas formas de contribuições, como embaixadores do bem, a doação de nossos fiscais. Tudo isso tem no nosso Instagram, o @santamarta.cmdm. Você pode saber como doar. A gente deixa tudo explicadinho por lá. Esse foi só o começo do Histórias Visíveis, um espaço para dar voz a quem muitas vezes é ignorado. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém e nos acompanhe nos próximos. Às vezes é só escutando o outro que a gente também se transforma.